Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realiza encontro sobre recursos repetitivos. Mutirão previdenciário vai até a comarca de Maurilândia. O Judiciário goiano ganha novos escreventes. E em nossos estúdios vamos receber o juiz Gerson Moacir Gubert. Ele vai falar sobre verticalização das decisões e repercussão geral e também das demandas repetitivas no projeto do novo Código de Processo Civil. Isso e muito mais é o que você confere a partir de agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. Durante 3 dias, Goiás recebeu magistrados de todo o país para o primeiro ciclo de estudos sobre repercussão geral e recursos repetitivos. Confira agora como foi o evento. O primeiro ciclo de estudos sobre repercussão geral e recursos repetitivos reuniu magistrados, servidores e operadores do direito. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, participou da abertura do evento, que contou com a presença do ministro Gilmar Mendes. Eu acho extremamente importante que nós discutamos questões relevantes para a judicatura, para a magistratura. O evento foi realizado no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, por meio do Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos de Goiás, o NURER, e a Secretaria de Gestão Estratégica e Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal Goiano. Com um grande número de participantes, o Judiciário mostra o comprometimento em servir a sociedade de forma mais célere. A iniciativa é muito interessante. Eu conversei com diversos colegas que estão elogiando a logística do evento, bem como o nível das palestras, dos palestrantes, muito esclarecedoras. E o tema, que é um tema absolutamente atual, junto ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao próprio Tribunal de Justiça de Goiás, e que norteará com certeza uma série de ações dos juízes de primeiro grau. Então o Tribunal de Justiça está de parabéns pelo evento, pela iniciativa. Para mim foi excelente, porque eu tive mais oportunidade de saber sobre os recursos repetitivos, que eu tinha algumas dúvidas, e para mim foi muito esclarecedor. O TJ de Goiás é um parceiro no qual a gente tem contado ao longo desse tempo. É um parceiro que tem se mostrado ativo, tem se mostrado interessado em apresentar suas propostas, apresentar suas dificuldades, discutir com o STJ soluções práticas para o desenvolvimento dos recursos repetitivos e, sem dúvida nenhuma, tem sido e é um grande parceiro do STJ nessa empreitada. Jefferson Gubert, juiz do Rio Grande do Sul, veio até Goiânia para ministrar uma palestra sobre a verticalização das decisões e o novo Código de Processo Civil, visando tornar mais ágil o trâmite de processos. Tenho ido a diversos tribunais, diversos estados, viajado bastante pelo país e gostaria de destacar que dos eventos promovidos pelos tribunais estaduais, talvez este tenha sido o de maior envergadura, o de maior abrangência, tanto de temas quanto de pessoas. Estão, portanto, de parabéns, não apenas o Tribunal de Justiça goiano, como esta capital maravilhosa. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Reinaldo Alves, realizou uma oficina. Durante o ciclo, ele falou sobre repercussão geral e recursos repetitivos. A importância é que os magistrados demonstram com essa participação maciça e efetiva com aprimoramento de seus conhecimentos, o que vai refletir positivamente na prestação da tutela jurisdicional. É uma demonstração que nós, magistrados, estamos preocupados com a correta aplicação do direito. A assessora do NURER, do Superior Tribunal de Justiça, Valéria Conte, destacou a importância do Tribunal de Justiça no cenário nacional. O Tribunal de Justiça de Goiás avançou muito nos últimos meses com a criação do Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos. Está sempre muito atuante, buscando experiências dos outros tribunais para poder colaborar no cenário nacional e prestarmos uma jurisdição mais rápida e efetiva para as pessoas.
O coordenador do NURE, Carlos César Melo, destaca a importância do evento para o judiciário goiano. Foi uma aceitação espetacular, porque realmente havia essa falta de entrosamento entre o Tribunal de Justiça de Goiás e os outros tribunais para que houvesse essa troca de conhecimentos na prática sobre a questão da repercussão geral e do recurso repetitivo. Uma exposição que retrata o Cerrado goiano foi exposta durante o primeiro ciclo de estudos sobre repercussão geral e recursos repetitivos. 30 telas foram expostas no hall da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. As fotos retratam a beleza do Cerrado goiano. A exposição foi realizada pelo Fotoclube de Goiânia. O Agenda Judiciária volta em instantes com o quadro Justiça em Foco. Até já! Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos conversar com o juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Moacir Gubert. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, vamos falar sobre a verticalização das decisões dos recursos repetitivos. Do que se trata essa verticalização, doutor? Essa verticalização ela traduz, na verdade, uma mudança de cultura, uma mudança de concepção de julgamentos, de decisões, que hoje, na legislação atual, da forma como posta, literalmente, implicaria que os recursos, quando vão para Brasília, quando vão para o STJ ou vão para o STF, eles trancam, eles paralisam de forma horizontal. E nós buscamos desenvolver alguns fundamentos jurídicos, doutrinários, a experiência do Rio Grande do Sul e de outros tribunais que são parceiros dessa ideia, de alterar essa cultura, alterar esse posicionamento, essa mecânica, para atingir todos os processos. A verticalização significa, na verdade, que a decisão que é dita em Brasília, que é ditada pelo Tribunal Superior, seja ele o STJ, seja ele o STF, tenha validade para todos os processos. Não fique afeta, adstrita simplesmente ao recurso quando chega nas portas de bater na Corte Superior, e sim desde a primeira instância, desde o primeiro grau. O juiz de primeiro grau pode suspender o processo, como o desembargador no grau recursal. Lá no Rio Grande do Sul, esse trabalho já tem acontecido? De que maneira o senhor vê, principalmente as vantagens desse trabalho? Nós poderíamos listar diversas vantagens, mas nós temos sim feito um trabalho no Rio Grande do Sul, nós temos alguns exemplos que podemos pensar em seguida, mas eu gostaria de destacar, Marina, nesta alteração de cultura, já defender e explicar, especialmente para o telespectador, que não se quer evitar o acesso à jurisdição, o acesso à justiça. Muito ao contrário, o acesso à justiça ele é valorizado, porque a demanda, uma vez que ela chega no primeiro grau, ela já está em Brasília, por essa sistemática de verticalização. Ela dá o que a gente chama de salto quântico processual. Entrou no primeiro grau, automaticamente já está em Brasília, coisa que é impensável no sistema atual. Nós construímos no Rio Grande do Sul um mecanismo, isso há muito custo, com conscientização de colegas, com estrutura da administração. Vale dizer que isso é fruto de um projeto da gestão estratégica das ações de massa, desenvolvida nas vice-presidências, com a presidência e com a Corregedoria do Estado do Rio Grande do Sul, que valoriza as decisões com efeito geral, com as decisões dos ministros, que dão um efeito que nós chamamos erga omnes, isto é, um efeito que atinge a toda a coletividade, a todo mundo. Com este efeito mais completo, mais complexo, os processos também são paralisados. E isso por uma interpretação dos ministros, não é uma ideia que a gente tirou da cabeça e nem qualquer juiz vai fazer. Isso vem de um paradigma muito bem fundamentado, de uma decisão específica e definida por um ministro. Ele concede esse efeito que dá a verticalidade, atinge não só o processo lá em Brasília, como o processo nos tribunais de segundo grau e no primeiro grau. E o colega, tanto os magistrados de primeiro quanto de segundo grau, ficam livres para julgar conforme entenderem, mas há
possibilidade de suspender o processo adotando a decisão paradigmática. E o senhor vê um processo muito longo para chegar a um ponto satisfatório e que realmente essa verticalização funcione bem? Na matéria de piso nacional dos professores, nós podemos identificar, em matrículas de professores, são mais de uma centena de milhares de professores, cada um postulando o seu direito, em 1, 2, 3 ou várias ações, dependendo da situação. Isso poderia gerar dezenas ou centenas de milhares de processos. Nós reunimos, através do processo de gestão estratégica, em uma ação coletiva, uma demanda coletiva, reunindo toda a matéria, todo o conflito que envolve a matéria de piso dos professores. E esta matéria foi acompanhada em primeiro grau, em segundo grau e já está em Brasília. Então, a mecânica da verticalização ela tem dois viés, né? Dois lados, né? Duas vertentes básicas. Né? A primeira é de conferir a máxima eficácia das decisões paradigmáticas das cortes superiores, né? As decisões que são produzidas pelo judiciário, como propiciar e fomentar a resolução dos conflitos massivos através da via coletiva. E aqui eu faço um outro parênteses, Marina. Não se trata de misturar o processo que a gente chama o processo clássico, o processo ortodoxo, aquele processo que é resolvido 1 a 1, que é o processo que a gente chama o processo atomizado, com o processo coletivo, o processo que é o molecularizado, que é o de massa. O processo, todas as garantias e trâmites e graus e recursos são destinados aos dois casos, mas um produz uma decisão única, que é o processo atomizado. O outro coletivo produz uma decisão que nós temos que retirar dela a máxima eficácia possível da decisão, para que ela valha para todas as situações daquela espécie. Então, o processo coletivo tem este viés e o processo da verticalização tem o outro viés. Um evita, vamos dizer assim, evita a explosão de demandas, que é a via coletiva. Certo. E o outro reúne as demandas explodidas num contexto em que há uma decisão paradigmática. Para aquele grupo de decisões massificadas, repetitivos, a decisão paradigmática virá da Corte de Brasília. Doutor, e como que esse processo, só para finalizar, como que esse processo ficaria com a reforma do Código? Muito bem. Toda essa construção que fizemos para buscar os conceitos, a doutrina e os precedentes a respeito da verticalização se encontram hoje, todos eles colocados no Código de Reforma, do projeto de reforma do Código de Processo Civil, PL 8.046 na Câmara, oriundo do projeto de lei 166 do Senado. Este texto já consolidado, ele reúne quase todas essas premissas, essas teses nos textos de lei. A verticalização hoje já se encontra. Já está previsto. Está previsto na reforma, para nossa grata satisfação. Não apenas isso. O projeto contempla outros institutos que são de grande valia para a tutela das demandas massificadas, repetitivas. Esperamos ainda, existem outros projetos de lei que tratam da reforma do Código de Defesa do Consumidor com a nova estrutura das demandas coletivas. Enfim, são vários mecanismos que o projeto contempla, poderíamos aqui falar ponto a ponto deles, mas em resumo, Marina, eu te diria que este projeto, ele contempla não apenas a verticalização das decisões judiciais, como traduz ainda uma mais-valia das decisões paradigmáticas para aquelas situações, mesmo aquelas que ainda não estão em grau de recurso. Eu posso referir, para finalizar, o incidente de resolução de demandas repetitivas. É um instituto novo, moderno, muitos dizem pós-moderno, inclusive, oriundo de direito comparado, adotado no Brasil e, na minha humilde visão, até tem uma vantagem sobre alguns dos paradigmas de outros países. É um procedimento que vai tutelar desde o início do processo, transformando aquilo que a gente diz que nós vamos lidar com a demanda de massa, vamos tutelar em uma demanda só, identificada, e a partir dela, como fizemos com o piso nacional, acompanhando em primeiro grau, em segundo grau, com todas as garantias, com toda a possibilidade de instrução,
com as garantias constitucionais todas satisfeitas, os interesses das partes preservados. E com mais rapidez. E com muito mais rapidez. Tá certo. Doutor Gerson, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, fico à disposição. Tá certo. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Moacir Guberti. Até o próximo. Está na hora de conhecer um pouco mais das palavras comuns do mundo judiciário. Está no ar o quadro Juridiquês. A maioridade penal é um fator estabelecido pela lei brasileira, né, como limite de imputabilidade determinado ato criminoso, certo, a alguém que eventualmente venha cometê-lo. Esse critério adotado no Brasil é chamado critério biopsicológico. Por que biopsicológico? 18 anos de idade, né, os maiores de 18 anos, né, mentalmente capazes, são então, pela lei brasileira, considerados pessoas imputáveis, ou seja, a quem se imputa uma conduta tida como delituosa. Os menores, né, de 18 anos, a eles não se imputa conduta penal, e sim ato infracional. Então, daí essa diferença importante, né, entre o que se diz de redução de capacidade penal, né, de 18 para 16 ou para 14, etc. No próximo bloco, você vai conferir como foi a posse dos novos escreventes do Judiciário Goiano. Novos escreventes são empossados no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira. O diretor do Foro da Comarca de Goiânia, Átila Naves Amaral, empossou 9 escreventes que atuarão na capital. 135 aprovados no último concurso realizado em 2012 já foram chamados para assumir suas funções. É gente que traz uma força, né, para a nossa instituição, são vagas decorrentes de aposentadoria e para nós é um reforço. Goiânia se ressente muito da falta de servidores. Goiânia tem 45% do movimento judiciário do Estado. E é natural que a gente tenha sempre necessidade de força de trabalho para cá. Então são jovens, estão chegando, estão bem treinados, se submeteram a um concurso muito difícil e eu tenho certeza que vão contribuir, né, para desafogar e melhorar a prestação jurisdicional aqui na nossa capital. Thaís Coelho não esconde a emoção ao assumir o cargo que conquistou com muito esforço e pretende desenvolver seus trabalhos com muita dedicação. Da melhor forma possível, atendendo o jurisdicionado com bastante calma, com paciência, tentando auxiliar as pessoas, que essa é a minha função aqui. O mutirão previdenciário atende a população da comarca de Maurilândia. Acompanhe. Durante os 2 dias em que o mutirão previdenciário passou pela comarca de Maurilândia, 91% dos processos pautados foram resolvidos. Durante a ação, foram realizadas 294 audiências com a concessão de 121 benefícios. Nós estamos fazendo cerca de 291 processos no mutirão previdenciário e eu cheguei na comarca em janeiro de 2014. Já havia tido um mutirão aqui em janeiro de 2013, ou seja, é uma demanda muito grande, a população realmente necessita disso e aqueles que mais precisam mesmo disso, que isso seja resolvido rápido, um processo efetivo, da maneira que eles precisam. Atualmente, a comarca conta com mais de 5.000 processos. Para os advogados, essa foi uma oportunidade muito esperada pela população e pelos membros da OAB. Eu mesmo já consegui êxito em um processo previdenciário com 15 dias. Protocolizei a ação hoje, a juíza determinou a remessa via citação já com a audiência designada. 15 dias depois, tínhamos conseguido êxito na audiência de conciliação e a minha cliente já saiu aposentada. Um verdadeiro exemplo de cidadania. Projeto Acelerar. Os seus idealizadores têm que ter a consciência de sempre continuar com esse projeto. O pequeno Jean Pablo Martins, de 12 anos de idade, foi um dos contemplados com o programa.
Ele que nasceu com uma anomalia na mão direita e por isso não tem o movimento dos dedos, agora vai receber mensalmente o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. Foi bom, né? Enfim, nós conseguimos, né, o benefício. Pretendo guardar um dinheirinho para ele fazer a faculdade dele, quando ele crescer, entrar aos 18 anos. Eu estou muito feliz por causa disso, porque vai me ajudar muito e assim eu vou poder comprar muitas coisas em casa. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Goiás esteve presente no mutirão, onde realizou mais de 40 atendimentos direto com o cidadão. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Adolescente viciado em drogas terá de ser internado compulsoriamente. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, decidiu que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia deve providenciar internação para tratamento de um adolescente dependente químico. O tratamento será compulsório e deve durar 60 dias. Caso o município não cumpra a determinação judicial, está sujeito à multa diária de R$ 1.500 até o limite do valor prescrito para o tratamento, que é de R$ 10.800. O relator do processo foi o juiz substituto em 2º grau, Marcos da Costa Ferreira. Fabricante de fogos de artifício é condenada a pagar prótese de homem que perdeu a mão durante a explosão. Uma empresa foi condenada a pagar indenização e também arcar com a prótese de um homem que teve a mão esquerda amputada durante manuseio de um foguete de artifício. A sentença é do juiz Joseli Luiz Silva, da 3ª Vara Civil da Comarca de Goiânia. A vítima vai receber também da empresa R$ 50.000 e R$ 20.000 por danos morais e estéticos, respectivamente, além de pensão vitalícia mensal no valor de 50% do salário mínimo. Pai é condenado a 12 anos de prisão por estuprar a própria filha. Um homem foi condenado a 12 anos de prisão por estuprar a filha de 6 anos. O crime e a autoria foram comprovados por exame de corpo de delito, laudo psicológico e pelas próprias declarações da criança. A sentença foi proferida pelo juiz Donizete Martins de Oliveira, da 11ª Vara dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia. Veja a agenda do Judiciário goiano para os próximos dias. Dia 25 de agosto, o mutirão previdenciário vai até a cidade de Paranaiguara. Também no dia 25 será inaugurada a reforma do Fórum de Paraúna. No dia 26, o mutirão previdenciário vai até a comarca de Cachoeira Alta. Dia 29, o programa Justiça Educacional vai até a comarca de Buriti Alegre. Dias 27 e 28 de agosto, o mutirão previdenciário vai até a cidade de São Simão. E no dia 29, a equipe estará em Cachoeira Dourada. Vamos homenagear agora juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Sebastião José de Assis Neto, dia 23, comarca de Goiânia. José Paganuti Júnior, dia 23, desembargador. Alain Sebastião de Sena Conceição, dia 24, desembargador. Ana Paula de Lima Castro, dia 26, comarca de Goianésia. Rana Lídia Rodrigues Paz Cândido, dia 25, comarca de Minasul. Sabrina Rampazzo de Oliveira, também dia 25, comarca de Goiatuba. Maria Clara Merrebe Gonçalves Andrade, dia 26, comarca de São Simão. Patrícia Dias Bretas, dia 29, comarca de Morrinhos. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana a todos e a gente se vê no próximo programa.